Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora para o nosso quarto módulo, tá? Já fique aí com seu papel e sua caneta na mão. Vamos acompanhar esse estudo, módulo 4. Para você que está acompanhando, vou deixar o telefone para as apostilas, para as provas que serão aplicadas depois que você assistir todos os módulos, tá? Recapitulando, são 9 módulos e esse é o quarto módulo. Então nós vamos estar falando agora sobre a doutrina do pecado, que é a matéria armatiologia, que é a doutrina do pecado, tá? Então nós temos alguns objetivos nesse módulo e eu já quero estar passando para vocês. Acompanhem comigo, tá? Nós vamos entender a origem e a natureza do pecado. É uma aula sobre o pecado, sobre onde surgiu, os efeitos do pecado, tá? Compreender, os efeitos que o pecado causou na humanidade, tá? E neste módulo, nós vamos agora estudar e reconhecer a gravidade do pecado diante de Deus, não diante dos homens, diante de Deus. E agora, para finalizar, nós vamos falar também sobre qual é a solução, tá? Que é a graça de Deus em nós, ok? Então, papel e caneta, você já vai anotar e você vai entender o que é o pecado. E já é uma pergunta, o que é o pecado? A palavra pecado, ela vem da origem de o quê? Vou dar uma explicação que você vai entender. Quando você pega um dardo, você precisa acertar aquele alvo. Quando você peca, quando nós pecamos, nós erramos aquele alvo. O alvo é quem é Cristo. O alvo é Jesus. E nós temos que fazer o que? Acertar este alvo, que é o que? Fazer a vontade do Pai. Então, o pecado é errar o alvo, tá? Isso é pergunta de prova, tá? O pecado é uma rebelião contra a vontade de Deus nas nossas vidas. O pecado é a transgressão da lei dos mandamentos de Cristo. Isso é o pecado. Tá? 1 João 3,4 vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós entendemos que o pecado não é apenas fazer coisas erradas, mas também deixar de fazer o que é certo. O pecado, nós estamos agora fazendo o que é errado, o que transgride a lei, o que entristece o coração de Cristo. O pecado nos tira do alvo, o pecado nos faz colher consequências árduas, pode ser a longo ou a médio ou a curto prazo, vai depender das nossas ações, das nossas escolhas, tá? Então vamos falar agora sobre a origem do pecado. Sabemos que o pecado é errar o alvo. Toda vez que pecamos, nós erramos o alvo. Vamos falar sobre a origem do pecado. No mundo espiritual, o pecado vai surgir aonde? Eu te faço essa pergunta. No seu pensamento, no seu intelecto, o que você entende sobre o pecado? O pecado vai surgir quando Lúcifer vai se rebelar. Quando Lúcifer agora ele quis ser mais que Deus, e agora ele atinge 1/3 dos anjos. Ele vai se rebelar. É uma rebelião contra Deus. Então o primeiro pecado vai surgir em Lúcifer. Vai surgir no pai da mentira. Ele vai se rebelar contra Deus. No mundo espiritual, nós entendemos que é Lúcifer. Agora, quando nós falamos da humanidade, preste atenção, o pecado entrou no mundo por meio de onde? Lá do início.
Aí você já sabe. Mas por quê? Por causa da desobediência de Adão. Ok? Gênesis 3, 1 ao 7. Depois você vai dar uma lida lá. Então, no mundo espiritual, o pecado ele vai surgir em Lúcifer, quando Lúcifer vai se rebelar. E na humanidade, o pecado entra no mundo por meio da desobediência de Adão. Romanos 5,12 vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Tá? Para a gente entender de fato a origem do pecado. Agora nós vamos falar sobre a natureza do pecado. Tá? A natureza do pecado, Romanos 3,23, vai falar sobre a universalidade, ser universal. O que é isso? Todos pecaram. O pecado ele é universal. O pecado ele veio do mundo. Todos pecam. Todos pecam. Vamos entender isso. Não tem ninguém mais santo que o outro. Vai muito da minha entrega, minha oração, meu jejum, o meu negar, eu deixar Deus guiar o meu caminho. Vai de pessoa para pessoa, mas o pecado ele é universal. Todos pecam. Tá? Outra coisa sobre a natureza do pecado. É uma natureza que foi herdada. Nós herdamos essa natureza, porque nós nascemos no pecado. Nós já nascemos em pecado. E ao pouco você vê aí, por exemplo, você pega o seu filho nasce naquela pureza e ele começa a aprender, já nasce no meio do pecado. Ele vai crescendo e aí já conta aquela primeira mentirinha, já esconde uma coisa, já faz aquelas coisas porque o homem herdou, o homem nasceu do pecado. Tá? Isso que eu estou falando é sobre a natureza do pecado. Tá? O pecado também, ele escraviza a pessoa. O pecado domina a pessoa, o pecado aprisiona a pessoa. O pecado amarra a vida da pessoa, para a gente entender a gravidade da natureza do pecado. Tá? E o pecado também ele é enganador. Todo pecado, muitas das vezes, ele parece que ele é prazeroso. Parece que dá em nós uma sensação de bem-estar, de alegria. Todo pecado, ele é enganador. Você já foi enganado pelo pecado. E depois abriu seus olhos e você descobriu a enrascada, a furada que nós entramos. O pecado, ele é enganador. Ele parece prazeroso. E ele leva à morte. Tá? Então, o que isso vai significar? Que o homem, por si só, não pode se libertar do pecado. Não tem. Não existe a pessoa falar assim, vou me libertar sozinho do pecado. Não tem como. O pecado, nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas para nós resistirmos a este pecado, para nós vencermos essas tentações que parece que é prazeroso, mas não é. Ok? E agora nós vamos falar os tipos de pecado, tá? Vamos falar os tipos de pecado. O primeiro pecado nós vamos falar que é o pecado original, que foi herdado de Adão. É o pecado original. Então, e depois vem o pecado pessoal, que são atos conscientes. Você tem a consciência. Quando nós pecamos, nós temos que entender que esse pecado pessoal, que é algo individual meu, algo individual seu, nós entendemos que é um ato consciente. Você está fazendo isso consciente. E não vem inventar essas desculpas de que o diabo cegou seu entendimento. Ele é o pai da mentira, ele é enganador. Mas nós entramos naquela situação porque muitas das vezes nós escolhemos
E é um ato consciente da nossa parte. Você tem a consciência que você mente, você tem a consciência que você adultera, você tem a consciência que você fornica, você tem a consciência que você fofoca, você tem essa consciência. Então esse é o pecado pessoal.